Ah, agora a Luísa já tá aqui esperando pela gente para bater aquele papo que a gente ficou devendo aquele dia sobre os primeiros socorros com os pets, não é, Luísa? Exatamente. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, meu amor. As duas na tosa verão. Pois é, né? Bom, né? Ah, esquenta. Assim como os pets, a gente também sente calor, então é bom dar uma tosadinha. Tá parecido o nosso corte, adorei. Meu anjo, vamos começar então a falar sobre isso, porque tá em umas situações em que a gente se sente muito impotente quando a gente não tem o conhecimento, né? Na hora dos primeiros socorros, na hora que o animal sofre qualquer tipo de acidente e a gente não sabe o que fazer, ou pior que isso, de não saber o que fazer, é fazer errado. Que muitas vezes a gente pode agravar aquela situação, né, Luísa? Vamos começar, então, falando a respeito de cuidado simples? Por exemplo, de repente o animal está tendo algum tipo de irritação na pele por alguma coisa que ele comeu, ou alguma planta, ou algum outro produto que ele teve contato. O que a gente pode fazer? A primeira coisa é a gente entender a que ele tem essa alergia. Normalmente é a pulga, então a gente precisa tentar procurar ali, ver se tem fezes, ver se tem algum resquício da pulga, para ver se não é alergia à pulga. Ou se não, ver os produtos de limpeza. Cachorro costuma ter muito problema de alergia a produto de limpeza que a gente usa em casa. E percebendo ao que ele tem alergia, levar ao médico veterinário para a gente saber qual a medicação pode ser utilizada para aliviar esses sintomas. Um banho é sempre uma boa medida? Por exemplo, eu estou vendo uma irritação, estou vendo uma vermelhidão, de repente um inchaço. Levar imediatamente para o banho pode ser uma boa nesse caso, antes mesmo de avaliar? Melhor não, porque muitas vezes o shampoo ou o produto utilizado no banho, ele pode acentuar esse quadro alérgico. Tá. Então o ideal é levar ao médico veterinário. A gente pode fazer a limpeza do local. Então com água a gente pode fazer a limpeza do local, mas levar ao médico veterinário para entender qual medicação a gente pode fazer uso, qual pomada para aliviar. E muitas vezes, através da característica daquela irritação, o médico já até sabe qual tipo de produto costuma causar aquele tipo de lesão, né? E ele vai perguntando também, qual é o produto que você usa, o que pode ter acontecido, quais são as plantas que você tem em casa. Então aí ele vai descobrindo, ou pode ser até por picada de inseto, picada de abelha, que o cachorro fica inchado, que é engraçado, a gente vê as fotos na internet. Ai, é verdade, mas é uma dó ao mesmo tempo. Dó, ao mesmo tempo que é engraçado, a gente sabe que vai passar logo. Dá uma dorzinha, né? Dá. Fica com um focinho desse tamanho, às vezes uma orelha enorme, tadinhos. Bom, vamos entrar então no campo das escoriações, dos machucados, né? De repente uma lesão mais profunda. O que a gente pode fazer quando isso acontece, Luísa? Primeira coisa, lavar com água e sabonete neutro. De preferência, aqueles sabonetes de bebê, que são bastante tranquilos para a pele do animal. Então faz uma bela lavagem na região, principalmente para a gente entender o que está acontecendo. Mesmo que ainda esteja sangrando, a gente pode colocar um pano ou mesmo um papel para a gente absorver o excesso de sangue e fazer essa lavagem e daí então levar ao médico veterinário. Eu sei que existem várias soluções caseiras, mas o ideal é a gente não utilizar porque muitas vezes a gente não sabe o que tem. A gente pode ver um machucado na pele, mas a gente não sabe exatamente o que tem por dentro, né? O que tem ali em termos de ossos, em termos de tecidos moles. Então, é importante buscar o médico veterinário para entender o que está por baixo desse machucado. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque de repente pode ter lesionado um nervo, né? Alguma outra situação que pode trazer aí um cuidado extra depois que esse machucado tiver já curado, né? Apareceu já aí as queimaduras, vamos falar delas? Ai, que dó, gente. Queimadura é um negócio tão terrível. Imagina para animal, né? A gente saber o que foi, o que ele teve contato. Muitas vezes ele tá chorando e a gente não sabe nem porquê, né? Mas às vezes acontece aquele cachorro que fica no nosso pé, principalmente quando a gente está cozinhando e a gente vai pegar uma panela com água quente de um lado para o outro. Às vezes tropeça no animal e acaba caindo um pouco de água quente no animal. Essa é uma grande preocupação porque os tutores acabam se sentindo culpados. Primeira coisa a fazer, lavar muito bem o local com água fria. Não pode passar gelo, não pode passar nenhuma outra coisa a não ser... O gelo vai queimar ainda mais, né? Exatamente. Mas tem gente que acha, queimou com água quente, passa gelo. Nada disso. Óleo. Ixi, tem tanta receita, tanta coisa. Receita. Tomate. Coloca tomate em cima da queimadura. Pode até esfriar na hora, hidratar, mas não vai resolver nada. É água. Queimou, água. Água gelada. Fria. Água fria, exatamente. A gente vai passar água fria, lavar bem o local e levar ao médico veterinário para ver qual
qual medicação a gente pode fazer uso, principalmente dependendo de qual foi o motivo da queimadura. Então, se foi óleo, se foi água, se foi gordura. Então, a gente precisa entender o que causou a queimadura para daí, então, a gente poder conversar com o veterinário para ele passar a medicação correta. Uma outra situação que pode acontecer, e pelo jeito, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, é choque elétrico, né? Às vezes, principalmente filhote, né, que gosta de roer um fio, gato, né, que é curioso, mexe em tudo. O que a gente faz, hein? Normalmente, esses choques acabam sendo um pouco mais brandos por ser exatamente dessas tomadas, mas em algumas cidades a voltagem é 220 e acaba sendo um choque mais forte. Então, é uma grande preocupação. Primeira coisa, não encostar no animal enquanto ele está recebendo choque, porque muitas vezes o animal pode ser um condutor e a gente levar um choque. Se a gente leva um choque, a gente não consegue socorrer o animal. Então, espera terminar aquela carga elétrica. Eu sei que é angustiante a gente ficar olhando. Vai desligar a chave geral da casa, né? Exatamente. Sai correndo, desliga a chave daquele ambiente, de repente, né? É uma ótima solução, sem dúvida. Se tiver essa possibilidade de desligar, com certeza. Terminou o choque, aí a gente vai pegar esse animal, a gente vai ver o quanto ele está consciente ou não. Se ele estiver inconsciente ou com dificuldade respiratória, ou mesmo com o coração batendo de forma desregular, então o que a gente chama de arritmia, a gente precisa levar ao médico veterinário para ele conseguir estabilizar o quadro do animal. Mas se for um choque rápido, que você percebeu que o cachorro continua a vida, tá normal, comportamento normal, aí a gente fica em observação, observa esse animal se ele não vai ter nenhuma outra resposta, que daí a gente precisa levar ao médico veterinário. Mas normalmente é só um susto e vida que segue. E ele vai ficar esperto da próxima vez. Vai parar de roer. Não mexe mais naquele lugar, pelo menos, né? Vai mexer em outros, mas naquele não. Agora, no caso de reanimação, se o animal não estiver respirando, essas coisas, já é muito mais difícil fazer num animal do que seria para explicar, por exemplo, num ser humano, que a gente já fez pautas aqui sobre isso, né? Sobre massagem cardíaca, essas coisas. A melhor coisa é levar correndo pro veterinário, Luísa? A melhor coisa é levar correndo ao médico veterinário, porque a gente tem diferentes portes de animais e muitas vezes a gente pode colocar, nós humanos, colocamos muita pressão no corpo do animal e isso pode causar fratura. Então, por isso, não deve ser feita a reanimação por pessoas que não sejam profissionais, que entendam da pressão correta. Tá. Então, mesmo que seja um animal de grande porte, o ideal é não fazer essa pressão para que a gente não piore a situação. Tá bom. Falando em fraturas, e aí? O que fazer no caso das fraturas? Primeira coisa, imobilizar. Então, a gente mobiliza, se for uma pata, a gente mobiliza aquela pata, que pode ser com gaze mesmo, ou com um pano, e daí a gente leva ao médico veterinário. Independentemente se for uma fratura externa, que é quando o osso sai, ou uma fratura interna. Não tentar colocar o osso no local. Tá. Sempre imobilizar essa região e correr para o médico veterinário. Sim, porque nessa tentativa a gente pode danificar uma outra estrutura ali, né? De Exatamente. jeito nenhum. Leva lá que ele sabe o que fazer. Intoxicação. Ai, meu Deus, tá aí uma situação complicada também, porque tem animal que é tão curioso, fuça em tudo, do alimento que você tem em casa, produto de limpeza, cosmético, plantas, né? Que a pessoa pode ter do lado de fora da casa ou até mesmo dentro da casa. Alimentos que não pode. E às vezes são coisas que a gente deixa na mesa, nem percebe, o cachorro come e depois começa a passar mal. Essa é a parte que mais me preocupa, porque é natural a gente querer solucionar isso em casa. Então tem gente que dá leite, que tenta forçar o vômito do animal até com água oxigenada, que quer dar carvão ativado, que quer dar quiabo, cada um tem a sua receita, mas não façam nenhum tipo de utilização que não seja prescrita pelo médico veterinário. Quando a gente utiliza, por exemplo, a água oxigenada para facilitar o vômito, muitas vezes a gente pode criar uma queimadura na parte de esôfago do cachorro. Então, de forma nenhuma fazer a utilização dessas coisas. A gente não sabe a gravidade dessa intoxicação. O ideal é a gente entender o que causou essa intoxicação, se foi uma planta, se foi um produto de limpeza, se foi um alimento, e levar ao médico veterinário para resolver isso. E aí, para fazer contato com a Luísa Cervenka lá no Instagram? @ Luísa Cervenka, no YouTube, youtube.com/Luísa Cervenka, e o meu site, luisacervenka.com.br. Muito bom. Obrigada, minha lindeza. Bom fim de semana para você. Para você também. Até a próxima.